Olá, bom dia Amazônia para você que está em casa acompanhando a programação da Amazonsat, o canal que é cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. Para você que está acordando agora e chegando na programação da Amazonsat, está começando o seu programa de saúde e bem-estar. E vamos aos destaques do dia. No quadro Saúde do Corpo, Saúde da Mente, o Dr. Wilson Gonzaga aborda sobre o tema Gentileza gera gentileza. Ele vai falar sobre a importância de ser gentil no dia a dia e de como essa atitude pode mudar para melhor a sua convivência. E ainda, no bate-papo dessa terça-feira, saiba como os pais devem falar de sexo com os filhos. Será que existe algum momento ideal para tocar no assunto? Por que eu sou tão diferente do meu irmão? Especialista responde ao vivo essas e outras perguntas. Participe para você que está em casa através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. E mais, tudo sobre o câncer de próstata e outras doenças que também podem atingir o público masculino. Sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento, acompanhamento e perguntas para o seu médico. Vamos receber daqui a pouquinho o urologista especialista Dr. Anwar Samad. E olha só, hoje, dia 4 de novembro, é comemorado o Dia do Inventor. Tem gente que gosta mesmo de inventar, das mais malucas como um sapato que aquece o pé, até um simples abridor de latas ou uma lâmpada, por exemplo. Olhando assim, parece simples, não é verdade? Mas não foi não. Tudo que existe no mundo um dia foi criado por alguém que gosta de inventar. E a equipe do Estilo de Vida parabeniza todos esses profissionais, os inventores do mundo inteiro. Bom, e durante esse mês de novembro, uma campanha de conscientização é realizada por diversas entidades, intitulada Novembro Azul. As ações têm como objetivo falar sobre a importância da prevenção e principalmente do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o doutor urologista Anwar Samad. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, uma satisfação imensa estar aqui no Estilo de Vida, um programa que eu gosto muito. Meus parabéns pelo tema, inclusive. Bom, como eu falei, nós estamos em um mês que existe uma preocupação maior com esse público masculino, principalmente quando se refere ao câncer de próstata, mas a gente também não pode esquecer que existem outras doenças, não é verdade? Com certeza. Saúde masculina não é só próstata e muito menos somente câncer de próstata. Nesse órgão, na própria próstata, existem várias doenças, como existem várias doenças no útero. Então, na próstata também existem várias doenças. Por um lado, é muito bom quando se fala em próstata se pensar em câncer, porque alerta a população, mas também gostaria de alertar que existem problemas renais, existem problemas na bexiga, existem problemas no testículo, existem problemas de disfunção sexual. Então, saúde masculina envolve uma série de... Engloba todas essas doenças. Com certeza. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, a gente precisa primeiro entender o que é a próstata, por exemplo. E aí eu vou pedir a ajuda da nossa tela interativa que tem essa pergunta. Doutor, o que é a próstata? Ok. A próstata é um órgão que só o homem possui. Está localizada bem abaixo na barriga, entre a bolsa escrotal e o ânus, é uma região chamada períneo. O homem também tem períneo, tá? Então essa região localizada entre a bolsa escrotal e o ânus. A próstata se localiza ali. E é bem na saída da bexiga. E o canal da urina, que chama uretra, passa dentro da próstata. Então ela é localizada na base da bexiga, envolvendo o canal da urina. Então nos faz pensar que qualquer problema aí vai dar problema aonde? Na urina. Não é isso? Então é a primeira hipótese que vem na cabeça. A próstata ela tem a função de produzir substâncias que vão ajudar, primeiro, na prevenção de doenças. Então, a penetração de bactérias é muito constante, muito constante. Mulher tem mais infecção do que o homem. A próstata ajuda o homem na prevenção dessas infecções urinárias, a próstata sadia. A próstata também produz substâncias que vão fazer parte do esperma, do líquido seminal. Então, a próstata também participa da formação.
Tudo isso é uma próstata boa. Próstata doente não serve para nada, só atrapalha. Doutor, eu vou pedir a ajuda da nossa tela Pois interativa não. também para a gente entender uma confusão muito comum entre as pessoas. E eu não estou falando só do nosso público masculino, mas do nosso público feminino também. Porque a gente acaba tendo tios, pais, avós, então Claro. isso preocupa muito. A gente tem na nossa tela interativa alguns sintomas, só que muita gente não sabe, é que o câncer de próstata não apresenta sintoma algum. E esses sintomas que nós colocamos aqui, divididos em 4 tópicos, seria referente a que tipo de doença? Pois não. Muito importante você falar isso, porque, inclusive, muitos homens usam como desculpa para não realizar o seu exame. Eu não sinto nada, o que eu vou fazer lá? Eu gostaria de alertar que o câncer de próstata no início não dá nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Então o homem pode estar carregando o tumor sem sentir absolutamente nada. O homem pode estar com um tumor crescendo dentro dele e ele não está sentindo nada. Sintomas como presença de sangue, dor na bacia, dor ou queimação urinar, dificuldade ao urinar. Então todas essas queixas urinárias são mais frequentes com uma outra doença totalmente diferente de câncer, que não tem nada a ver com câncer e que nunca vai virar câncer, que é o aumento benigno da próstata. Isso a maioria dos homens tem com o envelhecimento. A próstata cresce e tampa o canal da urina. Então aí dá dificuldade para urinar, dá dor, queimação na urina. Atenção que o câncer não escolhe tamanho. Então você ter uma próstata grande ou pequena não lhe protege e nem lhe prejudica quanto ao câncer de próstata. Câncer de próstata pega próstatas de qualquer tamanho. Tá? Então, não espere sentir alguma coisa para ir procurar seu médico. Ela falou muito de prevenção. Prevenção é para quem não sente nada. Quem sente, está doente, tem que tratar. Então, nós estamos falando realmente para você que não sente nada. É importante também a gente alertar para aquele público masculino, como nós falamos aqui, não sente nada, mas também não custa nada ir ao médico, Com por certeza. exemplo. Pelo menos, gente, uma vez ao ano. Fazer todo aquele check-up do coração, a gente não faz? Exato. Do coração, exames de sangue, de urina, de fezes. Então, por que não também procurar um urologista que vai lhe aconselhar, vai prevenir, inclusive, outras doenças também? Com certeza. Não só o câncer de próstata, mas como a gente falou também, o aumento benigno da próstata, Exato. que a gente já falou que é normal mesmo. Exato. Agora, doutor, voltando ao nosso bate-papo um pouquinho mais, para o câncer de próstata, vamos falar então sobre a velocidade com que a doença evolui. Bom, o câncer de próstata, como qualquer câncer, tem aqueles, vou usar umas palavras feias, depois eu traduzo. Tem aqueles bem diferenciados, moderadamente diferenciados e indiferenciados. Isso quer dizer o quê? Tem aqueles bonzinhos que não vão matar, tem aqueles que, se você não fizer nada, vão matar, e tem aqueles que matam muito rápido. Então, câncer de próstata, bonzinho, ele demora 2 anos para duplicar de tamanho. 2 anos. Então você tem muito tempo para fazer seus exames. Esse mais agressivo, um pouco menos de tempo. Mas você tem, para duplicar de tamanho, a gente está falando, se ele tem 1 milímetro, ele vai ter 2 milímetros, vai ter 3 milímetros. Então pode demorar anos, 5, 8 anos, para ele chegar a 1 centímetro, 2 centímetros. E mesmo assim é curável. Então imagina, é muito diferente da mulher que tem câncer de colo de útero, que o exame é muito mais invasivo, tem que passar espéculo, tem tudo, e as mulheres vão fazer. Então, eu solicito aos homens que tem que acabar com esse preconceito, porque o exame de próstata é um exame rápido, feito pelo médico de confiança e que pode salvar uma vida. Agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores de risco. Quais são bacana. os fatores que contribuem para esse surgimento do câncer de próstata? A gente separou alguns tópicos aqui, 6 tópicos, e a gente pode falar sobre eles. Então. Pois não. O câncer de próstata, muita gente pergunta, doutor, o que causa câncer de próstata? Não tem uma causa específica, tá? Não tem uma causa, dizer assim, não coma isso, que isso vai lhe dar câncer de próstata. Mas o que se acredita, o que se sabe, é que o câncer de próstata tem um componente genético, ou seja, a pessoa já nasce com essa predisposição genética, e alguns fatores ambientais, que desses que você colocou, idade avançada, então quanto mais velho fica o homem, maior a chance dele ter câncer de próstata. E cigarro. Aí sim estaria relacionado, se acredita hoje, que são fatores de risco importantes para disparar essa tendência que ele já tem de ter o câncer de próstata. E entraria aqui também
a questão da hereditariedade. Então, se eu tenho um pai, um tio que teve câncer de próstata, eu tenho um parente, eu já tenho 3 vezes mais riscos de ter câncer de próstata. Se eu tenho 2 parentes próximos, eu tenho 6 vezes mais risco de ter câncer de próstata. Então, a hereditariedade, sem dúvida alguma, é o fator de risco mais importante. Doutor, eu vou passando a nossa tela interativa aqui, mas a gente poderia falar um pouquinho da questão da faixa etária. Qual a faixa etária mais acometida por essa doença? O câncer de próstata, ele começa a aumentar lentamente a incidência a partir dos 40, 42 anos de idade e vai alcançar o seu pico em torno aí de 70, 76 anos de idade. Claro que, e um dado importante, quanto mais velho o homem, eu digo velho, idoso, acima de 80 anos e tal, mais bonzinho é o câncer de próstata. Então, quando os homens são afetados pelo câncer de próstata nessa idade, entre 50 e 70 anos, aí aparecem os cânceres mais agressivos. Então, essa faixa etária de 50 a 70 anos sempre é o foco de qualquer campanha de prevenção do câncer de próstata. E aí a gente já volta para o nosso diagnóstico. Então, como é que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Aqui você está falando sobre a proteína, que é muito bem explicado. Isso aqui é uma substância produzida pela próstata, o PSA. Não é produzido pelo câncer de próstata, é produzido pela próstata. Então, todo mundo produz PSA. E expulsa no esperma. Então, é uma das substâncias que faz parte do esperma. Quando a próstata está meio doida, não estou dizendo com câncer, tem outras coisas que aumentam o PSA. Desequilibrada, digamos Exato. assim. Ela, ao invés de mandar o PSA para o esperma, manda para o sangue. Então, quanto mais alto o PSA no sangue, mais desequilibrada está a próstata. E uma das coisas que deixa a próstata desequilibrada é o câncer de próstata. E o toque retal, se vocês aí, telespectadores, todos colocarem a ponta do seu do dedão, a ponta do dedão lá no mindinho e pressionar aqui, essa é a consistência normal da próstata quando o médico faz o toque. Se o médico achar, vocês vêm agora para o osso aqui, se o médico achar caroço endurecido na próstata, é câncer, até prova em contrário. Então, o médico no toque retal vai procurar caroço duro. Achou caroço duro, é altamente significativo do homem ter câncer na próstata. Então vamos passando aqui a nossa tela interativa. É importante a gente dizer também, doutor, pela sua experiência e anos já de consultório, de clínica, de hospital também, a gente sabe que hoje os homens procuram se cuidar mais esteticamente, visualmente, como um todo, mas também ainda existe aquele preconceito de fazer esse exame de toque retal. Para a gente desmistificar, na verdade, esses mitos e verdades sobre esse exame, quanto tempo demora, mais ou menos, para ser feito esse exame? Tem algum preparatório? O que a gente pode dizer a respeito desse momento, que é muito delicado para alguns homens? Quando eu voltei do exterior, a primeira entrevista foi sobre câncer de próstata em 1996. Eu acho que você não estava nem na escola. Mas, naquela época, eram 3 fatores que faziam com que os homens não procurassem os consultórios. O primeiro era a desinformação por parte da população sobre o que é próstata, sobre o que é câncer de próstata. Quase não se falava nesse assunto. Que hoje já é diferente. A desinformação da parte dos profissionais de saúde naquela época. Não se sabia o que era PSA. Pra você ter uma ideia, um laboratório fazia exame de PSA nessa cidade e demorava quase 20 dias para retornar o exame. E terceiro, preconceito ao toque retal. Hoje, os 2 primeiros acabaram. Então, o papel da imprensa foi fundamental. Por quê? Porque divulga, veja a iniciativa de vocês, trazer um médico aqui para falar sobre isso, alertar a população. Com a audiência que vocês têm, com certeza já estão salvando vidas, porque pessoas vão se conscientizar e vão procurar. E dentre essas pessoas, com certeza, tem alguém com câncer de próstata. Então, isso é muito importante. Hoje, o preconceito contra o toque retal ainda é o que afasta. O exame é rápido, feito por um médico da sua confiança, um exame que não demora 15, 20 segundos, né? Não tem que passar espéculo, não tem... E muitos homens que fazem o exame a primeira vez comigo dizem assim, doutor, era só isso? De verdade, eu não sei o que imaginam. De verdade, eu não sei. Mas muitos, já escutei muitas vezes falar, doutor, era só isso? Poxa, se eu soubesse, eu tinha visto antes. Então, eu não sei, de verdade, ninguém sentou comigo nem vai me explicar o que se pensa. O toque retal é um exame rápido, como eu disse, bem rápido e feito pelo médico da sua confiança. E convenhamos, ninguém é mais ou menos homem porque fez exame de próstata. Com certeza, isso não vai afetar em nada, né, a sua masculinidade. Falando do diagnóstico agora, vamos para o tratamento. Como é que é feito esse tratamento, então, do câncer de próstata já diagnosticado?
seja ele naquela faixa etária mais alerta. Vamos falar sobre essa faixa etária que é o mais importante. Veja só, por que nós estamos falando sobre isso? Por que você tem mês de prevenção? Por que o doutor Noah está aqui falando esse monte de coisa? Porque tem cura. E se não tivesse cura, tudo bem, ninguém falaria. Vou prevenir para que se eu não vou ser curado? Então, tem cura. Câncer de próstata é uma doença fatal e frequente. Então tem que se tomar muito cuidado, tá? Então, para a cirurgia, para o tratamento, quando você descobre o tumor no início, a chance de cura é muito alta, através de cirurgia ou até mesmo de radioterapia. Agora, quando a doença já está avançada, a cura é muito mais difícil. A cura é muito mais difícil. Então, por isso que a gente bate nessa tecla de descobrir no início, e no início o homem não sente nada. Volto a dizer, porque isso é o mais frequente. Converse com seu pai, com seu tio, com seu irmão, quem quer que seja, ele vai dizer assim, mas minha filha, eu não sinto nada, o que eu vou fazer lá? Então, nós estamos falando justamente para quem não sente nada. Doutor, tem uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar. Ele fala assim, às vezes, ejaculo rápido, quero saber se pode ser alguma coisa com a minha próstata. O que eu tenho que fazer? Pois não. Isso é normal? Foge um pouco, mas eu vou lhe explicar. A ejaculação precoce depende se é primário, aquele que sempre teve ejaculação precoce, que é triste, dependendo da idade, as pessoas passam 30 anos sofrendo disso e não procuram atendimento. Ou se esse doutor sempre fui normal e há 1 ano eu comecei a ejacular rápido. Aí pode ser algum problema na próstata, não câncer. Pode ser um alerta. Mas não câncer, mas pode ser alguma inflamação, alguma coisa. Mas tem que diferenciar se sempre foi assim, com períodos de melhora e piora, ou se sempre foi normal e começou há 1 ano. Então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Saindo do tratamento, agora vamos para a prevenção, como nós falamos, que ainda é o melhor remédio mesmo. Com certeza, achei bem bacana esse slide, porque realmente a gente termina morrendo comendo e ficando parado. Não tem outra maneira. Se você come errado e não faz exercício físico, realmente você termina tendo várias doenças, às vezes nem somente uma, né? Talvez o câncer de próstata tenha a ver com uma dieta rica em gorduras assim, porque no Japão, por exemplo, nesses países orientais, o câncer de próstata não é tão frequente. Mas quando esses japoneses, chineses, migram para os Estados Unidos, têm filhos lá, de pai e mãe chinês, quer dizer, traz a genética, mas se alimenta daquele modo americano, que nós sabemos como é, né, cheio de gordura e tal, eles começam a ter a mesma incidência de câncer de próstata do que os americanos. Então, com certeza, a dieta rica em gorduras é muito ruim para a saúde, inclusive para o câncer de próstata. Doutor Noah, muito obrigada pela sua presença, gostei muito do nosso bate-papo. Eu também, muito obrigado. Conexão Saúde com muito sucesso aí pela frente, temas relevantes, importantes para a nossa sociedade. Continue com esse seu trabalho aí, porque eu tenho certeza que nossos telespectadores, em primeiro lugar, são seus fãs. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que está em casa, o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo. Mas ainda hoje vamos falar de comportamento, um tema muito delicado para os pais. Como os pais devem falar sobre sexo com seus filhos, dependendo da faixa etária. Isso a gente descobre ainda hoje no seu Estilo de Vida. Não sai daí que a gente volta já.